Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Feche os teus olhos, ore comigo ao Senhor neste momento. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já nos permitiu nesta noite oferecer-te em tua honra. Te louvamos, Senhor, pela igreja que está reunida neste lugar, pela presença do teu Espírito Santo no coração de cada crente. Nós te louvamos, Senhor, por tuas obras maravilhas, pelos teus feitos, e pedimos, Senhor, humildemente, que a tua palavra continue falando conosco, e peço-te também, Senhor, usa a minha vida nesta noite, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Podemos assentar. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Eu quero começar a mensagem de hoje trazendo para vocês uma ilustração, uma simples ilustração. Uma certa feita, um rei ofereceu um grande prêmio ao artista que pudesse, em uma única pintura, desenhar a paz perfeita. Muitos artistas se apresentaram e mostraram as suas obras ao rei. Mas teve duas obras que causou admiração no rei e nos seus súditos. E ele então escolheu essas duas obras e levou para apresentar aos súditos, eu colher a opinião deles e escolher qual delas representava a paz perfeita. A primeira pintura do primeiro artista, ele desenhou um lago muito calmo. O lago era tão calmo e tão tranquilo que as suas águas eram como se fosse um espelho perfeito, onde se refletiam os montes à sua volta, as árvores que o cercavam. Por cima desse lago havia um céu azul, limpo, com pouquíssimas nuvens brancas mais ralas. E as pessoas, quando olharam aquele quadro, imaginaram: esta será a escolha perfeita, porque este quadro representa a paz perfeita. Mas então o rei chama o segundo artista e apresenta a segunda pintura para as pessoas. Essa pintura também tinha algumas montanhas, ele desenhou umas montanhas. Mas as montanhas não eram tão belas quanto da primeira imagem. Acima das montanhas estava um céu furioso, enegrecido, do qual caía uma chuva impetuosa com relâmpagos e muitos trovões. Olhando na imagem, numa ponta dela, descendo os montes, havia uma correnteza muito forte de águas que destruía tudo no caminho e provocou uma cachoeira. Mais adiante, o rei observa aquela imagem de destruição, de caos, de medo, e ele observa que por trás do desenho da cachoeira tinha se formado um arbusto, uma árvore pequena, que cresceu ali entre as fendas da rocha desenhada. E nesse arbusto havia um ninho. E neste ninho havia um passarinho que pousava ali, descansava dentro do seu ninho, em meio a todo aquele barulho e aquela destruição e caos que estava à sua volta. As pessoas queriam saber
qual pintura o rei escolheria? A pintura que representava a calma, a tranquilidade e serenidade? Ou a pintura que representava destruição e caos, mas em meio ao caos, um ninho de um pássaro num pequeno arbusto escondido entre as rochas? E o rei escolheu a segunda pintura. E ele explicou para o povo qual foi o motivo de tê-la escolhido. Disse o rei: paz não significa estar em um lugar sem barulho. Paz não é viver sem problemas, sem trabalho ou sem dor. Paz significa que, apesar de estarmos no meio dessas coisas, permanecemos calmos em nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Por que eu estou trazendo esta ilustração para vocês? Porque Paulo, ele está dizendo aqui aos crentes da igreja de Filipe que o seu grande desejo é que a paz que vem de Deus pudesse ocupar a mente e o coração daqueles irmãos. Ou seja, Paulo está dizendo que o seu desejo em relação àqueles irmãos é que tanto no âmbito espiritual e emocional, quanto também no natural, na mente, eles pudessem ter uma paz perfeita. E a única forma de ter essa paz, porque se você ler os versos anteriores, vocês vão ver que Paulo cita uma breve confusão que havia entre duas irmãs naquela igreja. E Paulo, então, ele está agora, depois de apresentar o caos, ele diz: eu desejo que vocês tenham paz. Mas a paz que vocês precisam ter é a paz que vem de Deus. A fonte da verdadeira paz. Eu diria para vocês que Deus é o único ser no universo que pode garantir paz perfeita. Tanto a paz no sentido objetivo, porque Deus, Ele é soberano, ninguém pode derrotar Deus, ninguém pode destruir Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Olha só que interessante, Deus não precisa colocar cadeado na porta do céu para que ninguém entre. Deus não precisa fazer seguro de vida, porque Ele é a própria segurança. Como Deus também pode nos propiciar uma paz no sentido subjetivo, ou seja, eliminar de nós os medos, os temores, tirar de nós as preocupações e colocar nos nossos corações e mente esta paz. Eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre a paz. A paz que nós, igreja, precisamos viver. A paz que nós precisamos buscar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em nossa nação. Nós estamos vivendo um momento de muitos conflitos ideológicos, de muitas acusações, de muitos impropérios, de muita violência. A violência que nasce no âmbito da família, que se estende por toda a sociedade, por todo o país. E nós, cristãos, precisamos ter paz. Mas a paz que a gente precisa ter, que a gente precisa viver a paz, é a paz que vem de Deus. Por que nós precisamos dessa paz? Porque todo mundo quer paz, é assim ou não é? Todo mundo gostaria de viver, ou tem alguém aqui que ama viver no meio de conflitos, ameaçado, assaltado, humilhado. Ninguém quer viver nessa condição. Nós queremos viver de bem com a vida. É assim ou não é? Você quer viver em contentamento, ter alegria à sua volta, alegria à sua mesa, alegria no trabalho, sem perturbações, sem fortes preocupações.
Nós queremos viver em prosperidade. Mas eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade na alma, no interior. Nós queremos ter tranquilidade, a gente quer ter saúde. A gente gostaria de ter uma vida mais tranquila. E tudo isto é possível se nós aprendermos a buscar na fonte a paz de Deus. A paz que não pode ser compreendida, que não pode ser de maneira alguma compreendida por meios humanos. Esta é a paz que nós devemos desejar. É aquela paz que, se você pegar a Bíblia, porque no Antigo Testamento você vai ler muitas histórias de conflitos, de guerras, de traições, né, de reinos combatendo contra reinos. Mas se você olhar nas entrelinhas, você vai ver que em toda a história bíblica, o desejo dos personagens, dos profetas, dos sacerdotes, dos patriarcas, dos reis, do povo, sempre foi o quê? Buscar paz. As guerras e os conflitos que nasceram, que estão registrados na Bíblia, aconteceram porque os homens queriam encontrar a paz. E isto é tão verdade, que independente de você ser um cristão ou não, é muito comum deparar-se com pessoas de outros segmentos religiosos ou não religiosos, que desejam paz um para o outro. E a paz é o cumprimento do crente. O crente, ele tem prazer em desejar paz para o outro, é assim ou não é? Por isso que você está sempre dizendo para o irmão, paz seja contigo, paz convosco, a paz do Senhor, paz de Deus. Mas nós queremos isso, nós queremos a paz. E a Bíblia fala sobre dois tipos de paz que nós devemos buscar, que são exatamente as pazes que Paulo está apresentando aqui. A paz material e a paz espiritual. Porque nós queremos sair da reunião de culto, ir para casa, né, e entrar na sua casa, sentar, ter paz dentro de casa, ter paz com a vizinhança. Você deseja amanhã cedo levantar e trabalhar, ter paz com seus colegas de trabalho. Isto é paz natural. Esta é a paz que todo mundo deseja, mas ela é insuficiente. Por isso que Paulo está dizendo, Deus guardará a mente e o coração de vocês. Porque a pessoa pode ter paz natural, por exemplo, a pessoa pode ter riqueza. Tem gente que fala assim, se eu for rico, eu vou ter paz. Pergunta para alguém que é rico se ele tem paz. É conta para pagar, é gente pedindo dinheiro emprestado, medo de sequestro. Mas quem tem dinheiro pode pagar um bom convênio médico, pode pagar uma empresa de segurança para tentar protegê-lo. E ele pode até se sentir um pouco seguro e dizer assim, não, eu tenho recursos. E os meus recursos me garantem uma paz natural, porque se eu ficar doente, eu pago o melhor médico. Se eu me sentir ameaçado, eu contrato a melhor equipe de segurança. Então a pessoa pode até ter essa paz. Mas tem uma paz que ela não vai conseguir com os seus recursos, que é a paz interior, a paz espiritual. Por isso que muita gente rica tem um coração atribulado e vive na insegurança. A paz natural, aquela paz que é fruto dos bens que alguém possui, de uma boa relação humana, é a paz política que o país está desejando nesse tempo. Isso é paz natural. Mas a paz espiritual, ela fala de uma relação com Deus. Hoje pela manhã, o Ale leu uma palavra lá em Efésios capítulo 2, que chamou a atenção, e eu até fiz um breve comentário na reunião de oração. Porque quando você olha, eu estava falando como que Deus é extraordinário na maneira dele se revelar conosco. Porque Deus fala conosco por meio das imagens, e através da cruz, Paulo fala assim, foi Cristo quem nos trouxe a paz, pela cruz. Porque através da cruz, ele uniu de um lado um povo gentil, de outro lado um povo judeu, e
convergiu esses dois povos para o centro que é Deus. Então vejam que essa paz espiritual, ela não pode não ser conquistada através das relações humanas. Ela não pode ser conquistada através dos recursos. Essa paz espiritual, ela depende de Deus. E se nós queremos ter a presença de Deus, o Espírito de Deus em nós, nós também precisamos ter paz. É interessante como que uma coisa está conectada à outra. Eu quero ter Deus na minha vida, eu quero ter o Espírito de Deus na minha vida, então eu preciso ter paz. Mas para ter paz eu preciso ter o quê? Deus. Então uma coisa está ligada à outra. E a Bíblia fala lá em João capítulo 20, depois que Jesus foi crucificado, os discípulos estavam reunidos e atribulados ali, apreensivos, com medo do que poderia acontecer com eles depois da morte de crucificação de Jesus, da crucificação de Jesus. E de repente Jesus aparece para eles numa reunião. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse para os discípulos? Que a paz seja convosco. E é interessante que naquele momento que Jesus, ele libera, está lá em João 20, 19 e 21. Quando Jesus libera esta palavra de paz sobre os discípulos, em seguida, ele sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que não é possível ter o Espírito Santo sem ter paz. E não é possível ter paz sem o Espírito Santo. Então Jesus, primeiro ele dá a palavra de paz, ele libera a paz no coração dos discípulos e em seguida o Espírito Santo vem sobre eles. E aí por causa desse poder que os discípulos recebem, eles saem dali renovados para continuar a missão do Mestre. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre Deus, o Deus da paz que nós precisamos buscar. Primeiro, o nosso Deus, ele é a própria paz. A gente ouve muitas pessoas falar assim, Deus é amor. Você já ouviu alguém falar isso, que Deus é amor? Quem já ouviu aqui? Já ouviu? Todo dia. Todo dia você ouve alguém dizer assim, mas Deus é amor. Mas você sabia que Deus também é paz? Aliás, Deus é a fonte da paz. O Deus da Bíblia é caracterizado pela paz. Ou seja, Deus não está presente nos conflitos, nas discussões, nas confusões, nas ameaças, nos impropérios, nas acusações, nas fofocas. Deus não está presente nessas coisas. Tudo aquilo que causa dissensão, separação, Deus não está presente por quê? Porque Deus é paz. Deus é amor e Deus também é paz. Então para termos paz, nós precisamos ter a presença de Deus. Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus que nos dá a paz. Nós não vamos ter essa paz se não for por Deus. Romanos 16:20, Paulo fala, Deus é a nossa fonte de paz. 1 Coríntios 14:33, Paulo fala assim, Deus não quer que a gente viva em desordem, mas Deus quer que a gente tenha paz. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é muito sério. Não se deixe influenciar por aqueles que promovem desordem. Não se deixe influenciar por aqueles que cometem acusações. Não faça parte disso. Porque olha o que a Bíblia está dizendo, Deus não chamou a gente para viver em desordem. Deus nos chamou para vivermos em paz. Lá em Filipenses 4:9, Paulo fala assim, o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Você quer ter a presença de Deus na tua vida? Então acalma o teu coração, abra o teu coração e deixe a presença de Deus reinar nele. Em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, o escritor aos Hebreus diz assim, que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E em Romanos 15:33, Deus, a nossa fonte de paz, esteja com vocês. Quem anda com Deus, quem vive com Deus e para Deus, quem almeja, deseja e vive na presença de Deus, tem paz.
Se você está do lado de alguém que se declara cristão, mas vive sempre atribulado, falando o que não deve, xingando, dizendo impropérios, essa pessoa não tem Deus, irmãos. Não tem. Porque quem tem Deus no coração vive em paz. Tem paz, exala paz. E é tão gostoso quando você conversa com alguém que tem paz, com alguém que respeita a opinião do outro, alguém que não entra em conflitos. Nós precisamos buscar a paz na fonte. Como é que nós vamos alcançar essa paz? Segundo Tessalonicenses 3,16 responde, é Deus que dá a paz. É Deus. Não é a minha opinião, não é a tua opinião, não é o meu achismo, não é o teu achismo. Mas o que nos dá a paz é Deus, e o escritor Paulo aqui, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, fala assim, que Deus, Ele nos dá a paz sempre e de todas as maneiras. O que significa paz de todas as maneiras? É que Deus dá paz para você no seu relacionamento conjugal, Deus dá paz para você no seu relacionamento com os filhos, Deus dá paz para você no seu relacionamento com o seu patrão. Seu patrão pode ser um atribulado de coração, pode ser um impiedoso, o seu patrão pode ser uma pessoa perturbada, mas se você vive na presença de Deus e tem esta paz que Deus dá, vejam bem, Deus vai te dar paz para mesmo em um ambiente tumultuado como esse, você ser como aquele passarinho que está lá no seu ninho, assobiando, cantando e vivendo em paz como se tudo estivesse na plena ordem. A paz de Deus não pode ser compreendida, irmãos. Ela está além do nosso entendimento. Por isso que a gente pode afirmar com convicção que a pessoa que é crente em Deus, a pessoa que realmente vive ali em comunhão com o Senhor, ele tem uma paz anormal. Sabe aquela paz celestial? Aí eu te pergunto nesta noite, você tem esta paz aí no teu coração? Você tem esta paz no seu dia a dia? Sabe uma paz? O que é uma paz celestial? O que é uma paz anormal? É aquela paz que se manifesta, que se revela em condições ou ambientes desfavoráveis, onde as pessoas se enlouquecem, onde as pessoas se desesperam, onde as pessoas gritam, e você continua na tranquilidade, na paz que somente Deus pode dar. Esta é uma paz anormal, celestial. Lá em Isaías 26, 3, 4, o profeta diz assim: o Senhor dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. Ou seja, se a tua fé está firmada em Deus, Deus vai te dar paz de todas as maneiras. De toda maneira você vai ter, em qualquer ambiente, você vai encontrar essa paz. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deus, o nosso Pai, é a fonte da paz. E Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Olha que coisa linda. O profeta Isaías profetizou lá em Isaías 9:6 e falou assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu nome, o seu nome sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, Jesus, em seu ministério, Ele veio e nos trouxe duas pazes. Primeiro, na primeira vinda de Jesus, Ele nos garantiu uma paz interior. Ele disse para os discípulos: tenham paz. Na segunda, Jesus vai nos dar uma paz total. Quando Jesus estabelecer o seu reino, este é o desejo, a esperança da igreja do Senhor que está aqui reunida. O dia em que Jesus vier e estabelecer o seu reino, o príncipe da paz reinará sobre as nações, e a igreja, o seu povo, viverá em paz para sempre. Mas até que esse grande dia aconteça, nós precisamos entender que no mundo que nós estamos não tem paz, irmãos. Que no mundo em que nós vivemos, a desordem, a caos, a destruição, a violência.
que no mundo que nós vivemos não existe paz. Por isso que quando Jesus vem pela primeira vez e estabelece o seu reino, estabelece a sua igreja, ele diz para os discípulos: eu estou deixando com vocês algo que vai deixar o mundo enlouquecido, porque eles não vão entender. Eu deixo com vocês a minha paz. O mundo vai estar em crise, mas vocês estarão em paz. Por isso nós devemos, como mensageiros, como súditos deste reino, onde Cristo é o príncipe da paz, nós precisamos também promover a paz, tanto espiritual quanto natural. O crente não foi chamado para ficar, sabe? Posso falar para vocês aqui, vocês vão me entender? O crente não foi chamado para ficar distribuindo fake news, não, irmãos. Crente não foi chamado para ficar brigando um com o outro por causa de partido político, não. Crente não foi chamado para ficar discutindo, até ofendendo, perdendo o respeito uns pelos outros, por causa dessas coisas, não. O crente foi chamado para promover paz, paz espiritual e paz natural. Se um falou mais alto, irmão, menos. Porque quem fala alto uma hora cansa. Às vezes a gente está aqui nas reuniões de culto, e aí o pregador começa a pregar muito alto. Aí eu só olho ali para o técnico de som e ele diminui. E aí o irmão continua gritando, daqui a pouco ele cansa e ele começa a falar mansinho. Então quem grita muito, uma hora cansa. Deixa ele cansar. Não entra nessas coisas. Porque o Cristo que nos dá a paz, ele nos dá uma paz que é diferente do mundo. Jesus falou assim lá em João 14, 27, eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. A paz do crente é diferente. Vejam que Jesus, ele não estava dizendo para os discípulos assim, olha, vocês vão ficar no mundo aí, vocês vão sempre ter paz com o mundo, vocês não vão ter problemas nenhum, né? Vai estar tudo certinho, não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter conflitos, não vai ter violência, não vai ter assalto. Jesus não disse isso. O que Jesus disse foi o seguinte, olha, eu vou deixar minha paz com vocês, e a paz que eu dou para vocês é diferente da paz que o mundo tem e que o mundo pode dar. E é esta paz que o crente precisa conservar no seu coração, porque esta paz, ela também nos leva a ter a paz pessoal. Lá em Romanos 5:1, Paulo fala assim, olha, fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, e por isso temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz que Cristo nos dá, ela não somente nos conecta com Deus, pensem na imagem da cruz, não somente nos conecta com Deus, mas também nos conecta com o mundo relacional aqui, com as pessoas. Então essa paz que nós precisamos ter, e esta paz o ímpio não tem. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz, irmão. Mas você tem paz. Você é o portador da paz. Você é aquele que exala a paz. Você é aquele que defende a paz. Então quando Jesus veio e abriu ali a porta da graça, ele nos permitiu que nós nos tornássemos não só os destinatários da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, como também destinatários da paz que vem de Deus. Por isso que hoje você tem paz aqui, né? Tem um hino que diz assim, ó, que paz eu sinto em minha alma. Eu não vou cantar não, porque eu não sei cantar. Mas é uma canção muito linda que diz assim, ó, que paz eu sinto na minha alma. Esta paz é a paz que vem de Deus. O evangelho que nós seguimos e devemos pregar é o evangelho da paz. O evangelho está lá em Atos, capítulo 10, versículo 36. A palavra do Senhor diz assim, vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:17, assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Aonde o crente chega, irmãos, ele tem que levar com ele a paz. Aonde o crente chega, ele tem que levar a luz, sabe? Ele tem que brilhar, ali tem que ser diferente. Por isso que lá em Efésios 6:15, Paulo fala assim, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da destruição.
da desonra, da ofensa. É isso, igreja? Vocês concordam com o que Paulo está falando? Nem eu, porque Paulo não falou isso. Paulo diz assim: calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Ou seja, você não anda descalço pela rua, né? E se andar, você corre o risco de pegar alguma doença, furar o pé, então você anda calçado. Paulo está dizendo, olha, o evangelho tem que ser como um calçado. Aonde você pisa, a paz está com você. Então calcem esta paz, ou seja, anunciem esta paz. Lá em Romanos 10:15, a palavra do Senhor diz assim: como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisa boa. Ou seja, como é bom quando você vê alguém vindo na tua direção e esta pessoa está calçada da paz. Esta pessoa está calçada da presença de Deus, do brilho de Deus na sua vida. Segundo Coríntios 5,17, Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Ou seja, quando você leva esta palavra calçado do Evangelho da paz, você anuncia a paz, você leva as pessoas a boa mensagem. Deus quer ser o seu amigo. O Espírito Santo também tem um trabalho especial na vida do crente sobre a paz. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 16, Paulo fala assim: irmãos, no que depender de vocês, faça possível para ter paz com todas as pessoas. E ainda em Romanos 14, 17 e 19, ele fala: o reino de Deus não é uma questão de comida, de bebida, mas é de viver corretamente em paz. Nós precisamos dessa paz, não dá para viver sem esta paz. Gálatas 5, 22. O Espírito de Deus produz. O que o Espírito de Deus produz? Paulo diz aqui: amor, alegria e paz. Outra coisa importante que nós aprendemos, falta só 1 hora para terminar a mensagem, irmão, porque falar de paz é tão bom, né? Vocês estão em paz aí? Então amém, então vamos continuar falando de paz. A fé gera paz espiritual. As nossas preocupações e medo revelam o quanto somos desconfiados, é assim ou não é? A criança, se você chamar uma criança pequenina aqui, um pai, né? Chamar uma criança pequenina aqui, mandar subir aqui e falar assim para ela: vira de costa e deita, a criança vai deitar, ela não tem medo de cair. Por que ela não tem medo de cair? Porque o pai segura. O nosso medo, a nossa desconfiança mostra o quanto nós não acreditamos em Deus. A gente fala que acredita, mas quando a gente desconfia, sabe? Com Deus como o pai fala: filho, lança. A gente fala: eu não. E se você deixar eu cair? Agora, quando você tem paz, gerada pela fé, você tem tranquilidade. E assim como uma criança, né, que em paz se lança no colo do pai, a gente também se lança no centro da vontade de Deus e deixa Deus nos guiar, porque Ele não vai deixar você cair. Isaías 26, 3 e 4, o Senhor dá paz às pessoas que têm uma fé firme. Deus nos concede esta paz para que nós possamos perseverar nele. Por isso que em Romanos 15, 13, Paulo fala assim: que Deus encha vocês de alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele. Querida igreja, que nós possamos buscar em Deus esta paz todos os dias. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor aos Hebreus deixa um conselho muito importante que eu quero passar para vocês aqui. Ele diz assim: esforcem-se para viver em paz. O que significa isso? Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Eu não estou dizendo para você que somente algumas pessoas conseguem. Não, eu estou dizendo que todos aqueles que se aproximam de Deus, que têm fé em Deus, podem alcançar. Se esforcem para viver em paz. 3 coisas para finalizar a palavra. Primeiro, se você tem paz, seja grato a Deus
pela paz que você tem no teu coração. Agradeça a Deus. Se Ele colocou paz no teu coração, porque eu não sei como está a vida de cada um de vocês aqui. Eu não sei se a tua vida é um mar de rosas, um céu de brigadeiro, ou se é uma montanha com uma cachoeira ferrenha destruindo tudo à sua volta. Mas independente de como estiver a sua vida, se você estiver em Deus, você tem paz. Então agradeça a Deus pela paz, porque sem esta paz não é possível viver na dimensão do seu reino. Segundo, ore a Deus e peça para que faça de você um pacificador. Eu vi um conselho ontem e eu saí daqui meio, irmãs, me perdoe, mas eu saí meio assustado quando alguém falou que leva a paz em casa para o filho lá, corrige o filho com um pedaço de pau. Irmãs, deixa eu falar uma coisa, não vai bater no seu filho com um pedaço de pau, não. Faz isso não. Eu tenho que falar porque eu sou pastor da igreja, e se eu não orientar a igreja, depois alguém vai achar que o pastor concordou com o profeta. Peça a Deus para que você seja um pacificador, uma mãe pacificadora, um pai pacificador, que ora com os filhos, que ama os filhos, que aconselha os filhos, que disciplina com amor, não com um pedaço de pau. Ore para que Deus te ajude a desenvolver, a aumentar a sua confiança nele, para que você tenha esta paz. Não queira ser juiz na vida de outro. Não queira ser o carrasco na vida de outro, mas peça a Deus que faça de você uma pessoa pacificadora. E terceiro, o ministério de louvor já se aproxima. Ore para que Deus ajude você a despojar de tudo que não vem de Deus. O que é que não vem de Deus? Primeiro, ira. A ira não procede de Deus. A inveja não procede de Deus. O que mais não procede de Deus? Mágoa, mentira. Todas estas coisas não procedem de Deus. Então, enquanto você manter no teu coração qualquer uma destas sementes carnais de destruição, você não terá paz total na sua vida. Então peça a Deus para que te ajude a despojar de tudo que não vem dele, para que a vontade de Deus governe a sua vida, para que você tenha paz. E ter paz não é só dizer eu tenho paz, mas é viver na dimensão da paz. É você falar a paz, viver na paz e também agir pela paz. Que o Senhor abençoe a todos e que a paz de Deus guarde o teu coração e a tua mente, porque você está unido com Cristo. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar ao Senhor. Se o teu coração está atribulado, lembre-se, Deus é a fonte de paz. Se a tua vida está atribulada, lembre-se, Jesus é o príncipe da paz. Se você se sente inseguro, lembre-se disso, o Espírito Santo é aquele que te auxilia e te ensina em toda a verdade para que você tenha paz. Tenha paz, amém? Feche os teus olhos. Ore comigo neste momento. Se você sente que falta paz na tua vida, peça ao Senhor neste momento: Deus, concede-nos a tua paz. Em tempos de crise, de confusão, em tempos de ameaças, de violência, de tantas coisas ruins acontecendo, Senhor, que a tua igreja continue sendo promotora da paz. Que a tua igreja continue vivendo em paz. Que esta paz, Senhor, que começa dentro de nós, esta paz que se estende à nossa casa, à nossa família, esta paz que se estende aos nossos irmãos com quem congregamos, que esta paz possa ir além, Senhor.
e que nós possamos ter esta paz em qualquer ambiente onde nós nos encontrarmos, seja no trabalho, Senhor, seja num relacionamento pessoal, social, que nós possamos ter sempre esta paz, a paz que ninguém entende, porque ela não é garantida, ela não é conquistada por meios humanos, mas é uma paz que vem do Senhor. É esta paz, Senhor, que eu desejo nesta noite sobre a tua igreja que está aqui reunida, sobre a igreja do Senhor que está acompanhando este culto de outros lugares. Espírito Santo, sopra o vento de paz sobre cada um de nós, a paz no coração, a paz na mente, a paz na alma, a paz, Senhor, em toda a nossa vida. Nós desejamos, nós queremos e nós aceitamos a tua paz. Se isto é verdade, louve ao Senhor, glorifique a Deus, cantem ao Senhor.